Boa tarde, a nossa disciplina de psicopedagogia institucional. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Com teorias e práticas da psicopedagogia institucional. É uma disciplina muito importante para nós, enquanto psicopedagogo. Ela dará oportunidade a todos nós para que possamos, durante o percurso dessa aula, trocarmos ideias sobre a questão da psicopedagogia institucional na escola. Ela vai proporcionar novas possibilidades para que a escola comece a reverter seu quadro alarmante em relação ao fracasso escolar. Ela propõe também analisar a instituição escolar e suas relações com a abordagem, fazendo uma análise crítica, buscando sempre construir um espaço que possa contribuir para a redução do fracasso escolar, principalmente não só na escola, mas em nosso país. Durante todo o percurso dos nossos estudos, daremos a importância da psicopedagogia institucional. Vamos aproveitar bastante com esse estudo. Espero que todos possam trocar ideias, não só comigo, mas buscando algumas referências que coloquei neste material para possamos ler e discutir durante o nosso percurso das nossas aulas. Esperamos que todos gostem e compreendam realmente o papel do psicopedagogo institucional. Falar em psicopedagogia institucional, nada melhor do que a gente recordar um pouco do que é a psicopedagogia. A psicopedagogia, ela busca a melhoria das relações em relação à aprendizagem, assim como uma melhor qualidade na construção da própria aprendizagem dos alunos. Ela se preocupa, na verdade, com o ato do aprender e ensinar, levando sempre em conta as realidades internas e externas da aprendizagem tomadas em conjuntos. Quando se fala o ato de aprender e ensinar, levando as realidades internas e externas da aprendizagem, estão os fatores internos que muitas vezes contribuem sim, com os fatores externos que vêm de fora, na verdade, que prejudica o andamento do desenvolvimento da aprendizagem do aluno. E nesses fatores externos, nós vamos perceber a questão da afetividades, nós vamos perceber a questão emocionais, sociais, entre outros, que daremos continuidade no percorrer desta aula. Ela estuda também a construção do conhecimento, procurando sempre ver de pé de igualdade os aspectos cognitivos, afetivos, emocionais e sociais, como eu falei anteriormente. Neves, ela coloca muito bem isso no seu livro, quando ela diz, se a criança não está bem efetivamente, não está bem emocionalmente e socialmente, lógico que isso vai repercutir na aprendizagem dela. E quando falamos de aprendizagem, principalmente dentro do nosso contexto da nossa escola, sempre é vista essa aprendizagem ou dificuldade também, sempre buscando um culpado. Ou seja, será que existe um culpado para a não aprendizagem do aluno? Muitas vezes nós nos deparamos nas escolas que quando uma criança tem uma dificuldade de aprendizagem, sempre procura um colocar a culpa no outro. Se o menino, digamos, ele está aqui no primeiro ano, aí ele tem uma dificuldade de aprendizagem, não conseguiu ler, não conseguiu escrever, vamos jogar o menino lá para o segundo ano. O menino vai para o segundo ano. Quando o menino chega no segundo ano, na mão desta professora, a professora já diz, olha, ele tem uma dificuldade, mas não foi eu culpada não.
Foi lá a professora do primeiro ano que não trabalhou direito com ele. Então, procura sempre colocar a culpa no outro, mas o principal que é se preocupar com quem? Com o aluno. Então, a Fernandes, no livro dela, como vocês estão vendo aí no slide, ela diz o quê? A culpa, o considerar-se culpado em geral, está no nível imaginário das pessoas. E afirma que o contrário da culpa é a responsabilidade. Para ser responsável por seus atos, é necessário poder sair do lugar da culpa. Então, neste momento, ninguém é culpado. Então, neste momento, que nós temos não de buscar o culpado, em si trabalhar a criança. Porque aí, se eu trabalho esta criança, eu sou menos uma pessoa a ser apontado como culpado da não aprendizagem desse aluno. A psicopedagogia institucional, ela vem justamente com este objetivo. É prevenir as dificuldades de aprendizagem, principalmente em relação ao fracasso escolar. Nosso contexto hoje educacional, dentro do nosso ensino regular, é o que se recebe, o que se percebe também são, além das crianças que têm dificuldade de aprendizagem, aquelas crianças também que têm necessidades educacionais especiais. Essas, muitas vezes, elas ficam esquecidas dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque não tem um olhar linear em relação a este aluno. E aí que entra o papel também do psicopedagogo, ou seja, da psicopedagogia também. Porque o psicopedagogo institucional, numa sala de aula, ele dentro da própria escola, sabendo que tem casos de alunos também com necessidades educacionais especiais, ele vai poder auxiliar os professores, vai poder orientar também como trabalhar com estes alunos, vai poder também orientar o quê? Os pais, a equipe escolar. Ou seja, todo mundo vai ganhar, porque todo mundo vai poder ajudar. Então, vai ser um trabalho que vai beneficiar não só o aluno, mas toda a equipe da escola, a família. E quem ganha com isso? A própria criança, o próprio aluno. E Bossa, ela diz que a criança com necessidades especiais, ela tem que ter o mesmo atendimento que qualquer outra criança. Ela não é diferente de nenhuma outra. Ela só tem uma deficiência e ela tem que ser respeitada e tem que ser trabalhada. A escola, cabe à escola oferecer condições para que a criança permaneça na instituição, para que ela adquira a sua aprendizagem, que essa aprendizagem ela ocorra de forma eficaz, que essa criança ela faça parte do processo pedagógico da escola. Aí sim, nós estamos trabalhando essa criança para que ela tenha condições, na verdade, né, de se envolver dentro da sua aprendizagem, né, de ela estar realmente fazendo parte deste processo. E que se chama, que tem como meta, né, a questão da inclusão de todos. Cabe também ao psicopedagogo institucional, junto com a equipe escolar, avaliar os fatores que interferem na aprendizagem dos alunos, buscando conhecer quais são as causas. Esse é um momento, como vocês estão vendo a imagem, né, onde todos os profissionais devem sentar, se reunir, descobrir, ver qual é a melhor proposta, qual é a melhor estratégia, né? Ver quais são as causas, buscar, na verdade, uma solução, porque a criança ela está ali, ela precisa de um atendimento. E é nesse momento que é preciso que toda a equipe, não só o psicopedagogo institucional, mas toda a equipe escolar, trabalhem juntos
para que a criança que tem qualquer que seja as suas dificuldades, elas possam superar. Nesse momento, entra um papel que a gente chama de crucial, que é a ação preventiva. O que é essa ação preventiva? Já está dizendo, prevenir. Prevenção significa prevenir. É não deixar acontecer. É evitar esta ação antes que aconteça. A criança e o adolescente que não são entendidos nas suas dificuldades, logo no primeiro momento, o que é que vai acontecer? Ele se isola. Ele, na verdade, ele bloqueia a aprendizagem. E possivelmente ele vai precisar de um atendimento, além do institucional, do clínico. Fernandes, ela diz que a criança e o adolescente que chega no atendimento clínico com queixa de fracasso na aprendizagem, provavelmente ele não recebeu a atenção devida quanto à dificuldade apresentada e dificilmente lhe foi dada a oportunidade de expressar seus sentimentos. Sabe quem é esse aí? É aquela criança que ela passa despercebida dentro da sala de aula. É aquela criança que, na verdade, ela precisa de uma ajuda, mas mesmo assim, às vezes, né, ela não é vista dentro da própria sala de aula. E aí, se o aluno ele tem uma dificuldade, eu tenho que ter alguma estratégia. Eu tenho que proporcionar a ele atividades que eu possa fazer com que ele desperte até o próprio interesse dele. Mesmo que ele tenha dificuldade, mas essa estratégia vai estimular, na verdade. Rubem Alves, em uma das suas leituras, ele coloca, num parágrafo do livro dele, lembro-me muito bem, que ele diz: quando a aprendizagem ela é significativa, ela desperta o interesse do aluno. E é isso que o professor, muitas das vezes, ele precisa fazer dentro de sala de aula. Porque se você traz algo que desperta o interesse do seu aluno, até aquele que tem uma certa dificuldade, ele vai abrir os olhinhos vão ficar assim, brilhoso, querendo ali participar, mesmo ele sabendo que ele tem uma certa dificuldade. E aí é o momento que o professor pode estar trabalhando o aluno. É o momento que nós, enquanto psicopedagogo institucional, podemos também orientar o professor. Veja, professora, como é importante uma aprendizagem significativa para os nossos alunos. Então, é importante que a gente sempre tenha um olhar linear para nossas crianças que têm a dificuldade de aprendizagem, não deixando essa criança no fracasso escolar, que muitas vezes o que a gente sabe que acontece? Elas acabam largando a escola, vão embora. Eu não estou aprendendo mesmo, o que eu vou ficar fazendo aqui? Então essa criança ou jovem, ela perde o interesse pela escola. Por quê? Porque elas não vê sentido no aprender. E aí vocês estão vendo essa imagem, é justamente isso, que muitas vezes eu não estou crucificando aqui nenhum professor, mas é o que a gente vê muitas vezes no nosso cotidiano escolar. Aquela criança que dá trabalho, primeira coisa que eu faço, bora, sai da sala de aula. Fácil, né? A gente tirar uma criança de sala de aula. Mas aí no outro dia, se ele voltar, vou ter que tirar de novo? E aí fica a pergunta para vocês. Wes,
ela coloca que a psicopedagogia institucional, ela aparece em 3 versões diferentes. E isso ela coloca tanto nos relatos orais, né, assistindo a um vídeo dela, né, gostei demais, e também um artigo de uma revista, né, de psicopedagogia institucional que ela coloca. E aí ela chama a atenção que o psicopedagogo institucional, ele também tem o papel de assessor psicopedagógico. Por que assessor psicopedagógico? Porque ele pode estar trabalhando dentro de uma instituição escolar, onde ele vai, na verdade, ouvir, ele vai conversar sobre a escola, com os diferentes profissionais que nela atuam. Porque o nosso trabalho, primeiramente, é de escuta. Primeiro é de escuta, de observação, para depois de todas as observações dessa escuta, é que vamos traçar as estratégias de trabalho dentro da própria instituição, diante, né, dos casos, né, ouvidos e diante dos relatos, né, principalmente quando a gente vai para uma instituição, dos alunos que apresentam, na verdade, as dificuldades ou fracasso escolar. É nesse momento também que se faz um levantamento, faz uma análise, depois dessa análise, né, das práticas escolares em relações com a aprendizagem. Nessa análise que a gente faz dessas práticas escolares, a gente vai observar, principalmente quando a gente começa a fazer o acompanhamento nas escolas, que se faz o levantamento externo. Até aí vocês percebem que não estou falando ainda do aluno, eu estou falando da instituição. E aí é que a gente vai ver a questão das práticas escolares. Como é que o professor está trabalhando o aluno na sala de aula? Que tipo de metodologia ele está utilizando para com aquela criança que tem uma dificuldade de aprendizagem? O que é que ela está proporcionando a este aluno? Como é que esse aluno está sendo trabalhado dentro de sala de aula? O que estão oferecendo? E aí não só o professor, mas qual é a proposta que a escola tem em referência à aprendizagem do aluno. A escola, será que ela detectou essa dificuldade? A coordenação. Então, gente, veja, envolve todos, junto com demais profissionais da escola. Por quê? Porque entra a coordenação, entra a direção, né? Porque todas elas, na verdade, promovem essa construção de novas práticas, cultura de melhor aprendizagem. E aí tem a família. Será que a família já foi acionada para saber sobre o seu filho? O que a escola está fazendo por essa criança? Nesse momento aí que a gente também vai buscar tudo isso aí, para que a gente possa, na verdade, começar o nosso trabalho. A segunda versão, quando ela coloca, ela deve envolver todos os trabalhos que dão suporte pedagógicos. Muitas vezes, uma criança, quando a gente fala dos trabalhos que dão suporte pedagógico, às vezes tem uma criança que ela tem uma dificuldade, como eu já encontrei em sala de aula, que ela não conseguia, na verdade, escrever. Ela botava o rosto praticamente sobre o caderno.
E a dificuldade dela era mais da visão visual. E com um grupo de estagiários da faculdade, eu observando junto com as estagiárias da faculdade que trabalho também, e orientei a professora, chegue essa criança para frente, coloque ela para frente, bora ver o que pode ser que melhore isso. E realmente a criança melhorou. A gente viu que até a letra da criança ficou melhor. Por quê? Porque, na verdade, ela ficava praticamente no fundo da sala de aula. E ela precisava. Tanto que, nesse momento, veja a importância da gente enquanto psicopedagogo. Chamei a professora e a orientei para que, em a coordenação, para que encaminhasse essa criança ao oftalmologista, que chamasse a mãe, que orientasse. Então, muitas vezes, a gente dá esse suporte, né? Muitas vezes também, além desse caso da criança com a dificuldade, né, visual, né, tem casos de alunos que eles precisam também, às vezes, de um fono, às vezes tem criança que precisa de um psicólogo, entendeu? Então, todos esses profissionais, nem todos eles nós temos na nossa escola, mas a gente pode estar dando suporte, orientando, onde a família pode estar buscando esses profissionais. A terceira versão que o WES coloca é justamente da prevenção da aprendizagem. É como já falei anteriormente. A prevenção, ela refere-se à melhoria das condições externas proporcionadas pela escola, que é conduzir, né, a construção da aprendizagem. É na escola que as crianças e os jovens vão adquirir seus conhecimentos para que eles possam viver, né, em sociedade. Então, é na escola que elas adquirem seus conhecimentos para a vida. Até porque hoje nós não ensinamos só dentro de um contexto escolar, só para a criança. Hoje a educação, ela é a educação para a vida. Por que educação para a vida? Quando você ensina um aluno a conhecer os números, ele não aprende só para fazer uma adição, uma subtração, mas ele aprende para buscar informações lá fora também. Digamos, ele vai hoje, os alunos, a maioria tem celular. Quando você dá os números, me dá teu número aí. Aí o que ele faz? Então, para isso, ele tem que conhecer os números para ele digitar. Ah, o número da tua casa. O número da pontuação do teu sapato. Veja, gente, como o conhecimento ele é bastante abrangente. Por isso que é colocado que ele é para viver em sociedade. E a escola tem que proporcionar isso. O psicopedagogo, ele deve ajudar a equipe escolar a transformar o ambiente da escola em um espaço de construção do conhecimento. E de que forma ele coloca isso? De que forma ele faz isso? Ele pode colaborar na elaboração do projeto pedagógico, respondendo às questões fundamentais que são o que ensinar, como ensinar, para quem ensinar, realizar diagnóstico institucional. Nesse diagnóstico aqui nós vamos identificar realmente os problemas que estão interferindo no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. É nesse momento que entra o nosso trabalho de investigação. É nesse momento que a gente tem que observar. É o trabalho que nós chamamos de observação da aprendizagem.
nesse momento, na verdade, a psicopedagogo, ele deve orientar o professor a fim de encontrar a melhor forma de ajudar a criança que apresenta dificuldade de aprendizagem. Nesse orientar, vocês estão vendo aí a imagem, é um momento que se reúne toda a equipe de professores, mas além de professores, muitas vezes não é só trabalhar junto com o professor, mas nós trabalhamos também com outros profissionais, não só da educação, mas também da saúde. Quando falo de orientar o professor, é buscar metodologias, é orientar o professor, porque muitas vezes o que acontece? O professor, ele tem aquele aluno que tem uma certa dificuldade, porém muitas vezes também ele não trabalha a criança, não é porque muitas vezes ele não quer, é porque ele também às vezes não tem nem conhecimento, né, de como trabalhar. Então é nesse momento que entra o papel do psicopedagogo institucional, é de orientar, né, de encontrar a melhor forma para que essa criança supere essa dificuldade de aprendizagem dela. É orientando com atividades, né, concretas, né, para que a criança possa assimilar mais rápido, é proporcionando atividades com jogos, né. Isso não quer dizer que a criança vai brincar porque vai se trabalhar com jogos. Os jogos, eles são muito importantes, eu digo assim, um recurso lúdico muito rico, que você pode, na verdade, estar trabalhando dentro de sala de aula, porém sabendo especificar. O que eu quero dizer com isso? Ter um objetivo. Eu vou trabalhar, digamos, matemática, vou trazer um boliche para me trabalhar, que meu aluno está com dificuldade em adição, então eu trago um boliche com os números. Esse tipo de jogo vai ajudar não só aquele aluno que tem dificuldade de aprendizagem, mas todos os demais alunos da sala de aula. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando, não é isoladamente, nós vamos estar trabalhando toda a turma, para que aquela criança ela não se sinta também diferente dentro de sala de aula, por ela ter uma dificuldade de aprendizagem. Isso é importante também que saibamos trabalhar isso dentro de sala de aula, até para que a criança não se sinta inferior às demais outras crianças. Além de ajudar o professor, o psicopedagogo ele pode trabalhar junto com a equipe escolar. De que forma? Você já trabalhou várias estratégias com o aluno em relação à aprendizagem, mas você percebeu que aquele aluno, digamos, aquele que tem dificuldade, às vezes, de dicção, de fala, nada melhor do que um fonoaudiólogo. Às vezes tem aquela criança que tem dificuldade de retenção, né? Às vezes você ensina, às vezes você percebe, meu Deus, será que eu estou ensinando errado ou não? O menino parece que não está aprendendo. Eu já usei várias estratégias, mas esse menino não está conseguindo aprender. Muitas vezes ele está precisando também, às vezes, de um neurologista. Tem aquela criança que, às vezes, ela precisa também de um psicólogo. Nós temos crianças que, às vezes, têm muitas dificuldades em relação a emoções, a afetividade. Tem aquelas crianças também que são agressivas, e muitas vezes a gente sabe que às vezes o contexto familiar proporciona isso também. Muitas vezes são aquelas crianças, principalmente como eu trabalho em zona rural, eu conheço essa realidade, eu percebo aquelas crianças que às vezes os pais são separados, os pais quando estão juntos brigam e a criança acaba levando isso para dentro da sala de aula. Muitas vezes é preciso um psicólogo, muitas vezes a própria escola não tem, então cabe a nós, enquanto psicopedagogo institucional, junto com a direção da escola, jamais sozinho, né, encaminhar, orientar a coordenação a procurar esses profissionais também. O importante é que a gente ajude
a nossa criança. Como falamos da questão da prevenção, a Nádia Bossa, ela enfatiza mais o que eu falei anteriormente. O psicopedagogo, ele auxilia o professor e os demais profissionais nas questões pedagógicas e psicopedagógicas. Além de orientar também os pais. Por que orientar os pais? Preste bem atenção. Você, enquanto profissional, a gente orienta o professor. O professor faz o papel dele dentro da escola. Nós orientamos, mas o pai também, ele tem que dar continuidade nesse processo. O que é dar continuidade? Orientar os pais sobre as atividades que vão para o filho dele fazer em casa. Sabemos que nós temos realidades. Temos aqueles pais que não têm muito conhecimento, que às vezes não sabem nem ler, mas isso não justifica que ele não possa acompanhar o seu filho. Mesmo que ele não saiba ler, mas ele pode cobrar, ele pode orientar. Ele pode sim ajudar o filho. Então oriente ele. Paizinho, está indo uma atividadezinha. Muitos de vocês sabem que as crianças gostam muito de televisão. Então, paizinho, ele pode assistir a televisão, ele pode brincar, mas não esqueça de cobrar dele. Olha, ao dever que a professora passou. Porque os deveres de casa nada é do que o que já foi dado na sala de aula. É uma revisão daquilo que o professor já deu para o aluno dentro de sala de aula. Então, ele vai ter condição, sim, de fazer. E tem atividades que, às vezes, dá para o pai, sim, ajudar. O importante é que a gente também trabalhe junto com a família. Por que eu digo isso? E eu sempre, às vezes, cobro na escola que trabalho. O sucesso do seu filho depende da escola, mas também depende de você, pai. Então, todos juntos, vamos fazer 100%. E aí, quem ganha? Seu filho. Faça isso, experimente. O psicopedagogo também, ele pode colaborar com a direção para que haja assim um entrosamento entre todos os integrantes da instituição. Eu falo isso aqui principalmente em relação principalmente aos alunos do ensino fundamental 2, que muitas vezes eles são esquecidos, porque eles só têm 50 minutos de aula. E muitas vezes esse aluno que tem essa dificuldade, às vezes ele é um pouco esquecido dentro de sala de aula. E aí é o momento de todos os integrantes da instituição chegar junto. Vamos ver qual é o aluno que tem dificuldade. Vamos ver o que podemos fazer. Isso é fundamental que a gente faça. Ajudar o aluno que esteja, às vezes, sofrendo um distúrbio, qualquer que seja, para que ele possa superar essa causa também. Às vezes, até um bullying também, né? Vocês sabem que é o que mais tem hoje dentro do contexto escolar. Tudo isso vai, sim, interferir na aprendizagem do aluno. A gente pensa que não, mas interfere, sim. Dando continuidade à questão da prevenção, cabe a nós, enquanto psicopedagoga institucional, detectar as possíveis perturbações no processo de aprendizagem, como eu falei anteriormente. O bullying, a discriminação, às vezes o emocional da criança está abalado, até questões, às vezes, familiares. E a gente
pensa que isso não vai perturbar no processo de aprendizagem? Perturba sim. É nesse momento. E o que fazer quando detectar? É trabalhar. É nesse momento que nós começamos também a atender a este aluno, a investigar o que está ocasionando essas perturbações, criando soluções para que esse sujeito, na verdade, supere essas perturbações, para que elas não possam interferir no processo de aprendizagem do aluno. Também podemos participar das dinâmicas das relações da comunidade educativa, junto a todo o corpo docente da escola, a fim de favorecer processo de integração e de trocas. Geralmente os professores se reúnem, então quando tiver essas reuniões, é importante que o psicopedagogo institucional que esteja trabalhando nessa instituição, ele participa. Por quê? Porque ele vai, na verdade, como eu falei para vocês, o nosso trabalho é de escuta, de observação. Então, ele vai participar de tudo aquilo que está ali naquela reunião. E, de repente, diante dos conhecimentos e da temática que está sendo discutida, ele pode dar algumas sugestões. Então, é esse que é o momento da integração, das trocas de conhecimentos. O que é que ele pode ajudar? Ele pode dar a sua ideia. Então, é importante que ele não deixe de participar. Ele pode também realizar dentro das próprias instituições processo de orientação educacional, vocacional. Tem alunos, quando eles estão terminando, principalmente o ensino médio, muitas vezes ele não sabe nem o que ele quer fazer. Eu acho que eu vou fazer vestibular para medicina, vou fazer para direito. E aí ele fica na dúvida. Nós, enquanto psicopedagogo, podemos fazer esse teste vocacional com o aluno, né? Podemos ajudar, tanto de forma individual, como também, né, em grupo. Podemos também promover orientações metodológicas de acordo com as características dos indivíduos, né? Seja de forma também individual ou também em grupo. A gente pode estar orientando. Nós falamos anteriormente sobre a orientação aos professores, mas também a gente pode estar orientando o nosso próprio aluno. Ou seja, tem aluno que às vezes ele não sabe se direcionar na hora de um estudo. Ele não tem um horário, ele não tem um cronograma de estudo. Ele precisa ter isso, ele precisa criar isso. E é nesse momento que entra a nossa orientação, né? Você pode fazer isso de forma individual, ou pode também formar um grupo de alunos, fazer uma dinâmica, puxar deles, como que vocês estudam em casa, né? Como é que vocês fazem um cronograma de vocês. Vocês têm tido, na verdade, êxitos nessas metodologias que vocês utilizam. E aí entra aquele momento que hoje nós, principalmente os adolescentes, né, estão sempre na internet. Você usa a internet para quê? Você pesquisa realmente dentro dos conteúdos que são abordados na sua escola? É um momento também de orientação. A escola, ela tem que promover o aprendizado dos alunos. Por isso, a equipe pedagógica tem que trabalhar com os planejamentos e segui-lo de acordo com a realidade da própria escola. Os conteúdos a serem trabalhados só vão fazer sentido se os professores perceberem
porque os alunos estão assimilando o que está sendo ensinado, pois a função da escola é favorecer a construção do conhecimento. Se isso não ocorrer, é necessário que a equipe escolar, com auxílio do psicopedagogo, reelabore de novo um planejamento e faça isso acontecer. Porque temos que repensar. Por que será que os alunos não aprendem? O que houve? O que aconteceu? Além disso, deve-se buscar maneiras diferenciadas para abordar o conteúdo programático. E um deles é a partir da realidade da criança e do adolescente. Daremos continuidade em relação à escola no próximo vídeo aula que nós vamos ter